Tudo bem com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também, turminha. Hoje nós vamos para mais uma aula de arte, tá bom? E vamos trabalhar nessa aulinha de hoje, meus amores, o que é a arte. Então, entender, né, e procurar compreender o que é isso, o que é o nosso objeto de estudo. Então, a gente trabalhou um pouquinho sobre isso na nossa aula número 1, que falava sobre o sentido da arte. Hoje, nós vamos focar mais especificamente no que é, de fato, a arte. Então, vamos começar agora, né, trazendo o significado dessa palavra, que tem origem aí no latim e significa técnica ou habilidade. Então, a arte, quando você desenvolve a arte, quando você trabalha, quando você vivencia, né, de fato, a arte, ela vem aí com essa questão da técnica, a habilidade em fazer alguma coisa, né, em mostrar alguma coisa. Então, essa técnica a gente vai desenvolvendo à medida que a gente vai, né, trabalhando mais com ela. E aí, eu preciso dizer para vocês também que a arte, ela é uma forma muito importante de comunicação. Na verdade, ela é uma manifestação humana comunicativa, uma das mais antigas. E a gente precisa observar, né, que a arte, desde sempre, serve para a gente poder fazer esse processo de comunicação, que é essencial. E aí a arte, ela possui um caráter estético, ou seja, está intimamente, né, relacionada aqui com as sensações, as emoções dos indivíduos. Por isso, a gente diz que a arte, ela vai marcar tanto o tempo histórico que ela está inserido. Justamente, meus amores, por quê? Porque ela vai representar as sensações e as emoções. Então, a emoção que as pessoas estavam vivendo naquele momento, ela vai ser representada com toda certeza na arte, tá bom? E a gente pode expressar, né, a arte aí de diversas formas. A dança, né, a pintura, o teatro, a fotografia, a música. Então, de diversas formas, a gente pode estar aqui representando e se fazendo comunicar a partir da arte, tá bom? E aí a Pro segue colocando aqui o que as pessoas pensam sobre a arte, né? Então eu trouxe algumas citações para a gente poder entender o que é que outras pessoas pensam sobre a arte, né? Então nem sempre é fácil comunicar aquilo que nós queremos dizer. A questão da comunicação é você se fazer entender. E para você se fazer entender, leva um tempo, tem um processo, né? E também para todo mundo não é fácil. Então, por isso que a gente diz que os artistas, né, assim mais famosos, eles tinham uma dificuldade de se comunicar por outras formas, tá bom? E aí eles escolhem o caminho da arte para poder facilitar. Então, a arte ela serve como uma forma de comunicação quando você também não consegue se comunicar, se expressar de outra forma. Nesse sentido, a arte pode ser de grande ajuda, pois é uma linguagem aí, né, que permite expressar nossos pensamentos, sentimentos com imagens, sons ou com o próprio corpo. Então a gente tem aí outras formas para poder se comunicar, né, aí a partir da arte, como a própria colocou, né, e eu espero que vocês estejam aí acompanhando, entendendo o que a gente está colocando aqui. O papel da arte não foi aí, né, o mesmo em todos os momentos aí e épocas da história. A arte, ela vai tendo aí um papel, ela vai se modificando ao longo, né, do que se está vivendo na história. Então a arte, ela de fato tem uma relação aí muito íntima com a história. Agora nós vamos ler algumas definições de artistas aí muito famosos que falam um pouquinho sobre essa definição do que é arte. E aí eu começo aqui, né, com Pablo Picasso, e ele diz assim: a arte é uma mentira que nos faz compreender a verdade. Então, para Pablo, a arte ela seria essa mentira que ajuda a gente a compreender a verdade. Olha que interessante, né? Outra pessoa que coloca a importância da arte, que eu trouxe para vocês, é Fernando Pessoa. E ele diz assim: a arte consiste em fazer os outros sentirem o que nós sentimos, né? Então a gente vai fazer os outros sentir o que a gente estava sentindo naquele momento. Em nos libertar deles mesmos, né? Então, olha aí que ele vai colocando. Propondo-lhe a nossa personalidade para, né, uma espécie aí de libertação. Então, olha como é interessante aqui a colocação de Fernando Pessoa sobre o que ele pensa, né, aí sobre a arte.
E para o último, a última pessoa que eu trouxe, né, a arte não reproduz o visível, mas torna visível, né? Então, ela não só reproduz, como ela torna o que a gente tá, ela não vai reproduzir somente o visível, mas ela torna visível aquilo que a gente, né, naquele momento anterior não era visível. Então, aqui, né, de Paul Kane, então, são aí artistas muito famosos que vão falar aí sobre essa definição da arte e que achou muito interessante trazer para a gente poder refletir aí sobre isso também. Seguindo aqui, a arte é algo constante em nossa vida, porque a arte ela vai estar no dia a dia sendo colocada de diversas maneiras. Então, desde criança, utilizamos a linguagem artística para expressar, desenhando, cantando, interpretando, né, contando aí histórias, ou escutando aí também história, né? Estamos rodeados aí de manifestações artísticas desde o início, desde muito pequenininhos. Né? Então, as crianças aí às vezes, né, não conseguem falar, mas já conseguem reproduzir sons, né? Então, cantar é muito importante. Então, a arte, ela é uma coisa que já nasce com a gente, já vai aí, né, como uma constante na nossa vida. Dessa forma, fica fácil entender que a arte não é apenas, né, encontrada em museus, teatros, exposições, em livros, em coisas que a gente acha, ai, o artista, a arte está tão distante da gente. Não, a arte ela está em pequenas coisas, né, no dia a dia. Aquela música que a gente coloca para se acalmar, aquela música que a gente coloca para se concentrar. Tudo isso é arte, no seu poder aí máximo, tá bom? Ela vai muito além de obras, imagens, né, palavras, símbolos, né? Ela vai acabar, que o ser humano produz, ela vai acabar sendo muito além. Tá bom? É importante perceber que ela não apenas transmite ideias, mas também provoca sentimentos e sensações. Como a gente disse, ela é um misto, né, de colocar ideias, né, se fazer comunicar, mas também colocar aqui sensações, emoções, sentimentos. Né? Então é muito importante por isso. A Pro traz agora, minha gente, eu quero que vocês prestem bastante atenção, né, uma escola muito importante, tá bom? Uma escola artística muito importante, que é a escola impressionista, né? O impressionismo, ele é uma das vanguardas, né, europeias, né? Ele vem como um movimento muito forte. Ele surge na França, tá? Em 1874, ou seja, há um bom tempo, né? Aí atrás, já no século XIX. O impressionismo foi um movimento artístico que passou a explorar de forma conjunta a intensidade das cores e a sensibilidade do artista. Então, o que o artista buscava? O artista impressionista, ele buscava, meus amores, o quê? Ele buscava justamente mostrar, reproduzir algumas imagens a partir da luz do dia. Então, ele me dizia, esse espaço que é a né, com o passar do dia, né, de acordo com que a luz, né, vai mudando, esse espaço ele vai se modificando também. Então, os impressionistas buscavam retratar em suas obras o efeito da luz sobre a natureza, principalmente sobre ela. Tá bom? Então, sempre, praticamente todos pintavam ao ar livre, para poder ver realmente como se modificava. Então, se eu pintar essa natureza aqui, meio-dia, né, no horário de meio-dia, como será essa natureza? E se eu pintar no fim da tarde? Então, a luz era o ponto central dos impressionistas, tá bom? E o nome dessa corrente vem justamente de uma impressão, né, que um autor teve aí sobre essa obra, né? E aí a gente tem acabando aí dando essa nomenclatura, tá? Então, Pierre, ele vai ser, né, um dos grandes pintores dessa corrente, desse movimento, é um francês, lógico, evidentemente, né? Seus quadros representavam a alegria, né, do cotidiano da cidade de Paris. Né? Seus temas eram muito ligados à questão da figura feminina, à natureza morta, né? Então ele trabalhava muitas essas questões. Só que tudo isso ligado à questão da luz, tá? Seu quadro mais famoso, o Baile, tá bom? Vai mostrar justamente. E aqui outra obra, né, impressionista, que é a obra que deu o nome a essa corrente, que é a impressão, né, que é o nascer do sol. Então, ia mostrar justamente essa questão da luz aí nesse nascer do sol, tá bom? Então, o impressionismo buscava aí sempre a questão da luz, a modificação do ambiente natural a partir da luz. Né? Se tivesse mais de dia, como seria essa luz? Se tivesse mais à noite, como seria essa luz? Então, eles sempre buscavam isso.
Natureza morta, como a Pro falou, né, que Pierre gostava de pintar, né, esse artista aí impressionista. Então, a natureza morta, ela é um tipo de pintura que representa seres inanimados. Ou seja, professora, se é inanimados, é aqueles que não têm vida. Então, ele vai representar, né, essa corrente aqui, essa forma de pintar, vai representar aí esses materiais que não têm vida. Objetos, frutas, flores, vasos, entre outros elementos que uma Pro está colocando aqui para vocês. Ó, um quadro aí de Pierre, tá? Já vou dizer para vocês que ele gostava de pintar essa questão da natureza morta, né? E outros aqui, né? Inclusive Van Gogh, né? Que é um dos grandes, né, pintores desse tipo aí de obra, né? Falando aqui de natureza morta. Ó que belíssimo, que quadros lindos, perfeito. Então, a arte e a pré-história, é importante também a gente entender que desde a pré-história, lá no Paleolítico, né, pré-história não existia a escrita, lembrando aí, né, que a gente já trabalhou em história, e como é que esse ser humano se comunicava? Ele se comunicava a partir de símbolos, tá bom? E isso é chamado de arte e história. Arte rupestre, arte na pré-história. Como eles não escreviam, eles se comunicavam muito mais fortemente aí a partir da arte. Então, a expressão artística, ela é inerente ao homem, né? Desde sempre ela foi aí sendo colocada, desde os tempos mais remotos, desde a pré-história aí da humanidade. As pinturas, esculturas encontradas aí por pesquisadores, elas colocam como era o cotidiano dessas pessoas. Então, é essencial para a gente poder estudar eles, inclusive na disciplina de história. Porque a partir dessa arte a gente consegue visualizar muita coisa, né? E é essencial. A arte, né, como eu coloco aqui para vocês, a arte rupestre, ela pode ser dividida em dois tipos. A pintura rupestre, então a arte rupestre, ela é dividida em dois grupos. A pintura rupestre e a incisão rupestre. A pintura seria realmente a composição feita por pigmentos, né, sobre aí alguma superfície, tá bom? Então seria, por conta da pigmentação, a pintura, de fato. E a incisão rupestre? Seria quando se corta, né, alguma pedra, então a incisão de cortar mesmo, para poder marcar, deixar marcado aquele desenho. Então o desenho ele não ficaria marcado pela pintura, mas sim pelo corte, pela incisão. Então ela é dividida nesses dois pontos aí, a arte rupestre. Pintura rupestre e a incisão rupestre. O estudo dessa arte permite que os pesquisadores e nós, né, no dia a dia, vamos conhecer melhor os hábitos e as culturas dessa população aí, né, mais antiga. Então, a denominação aqui de arte rupestre engloba tanto as representações artísticas, como a Pro já colocou, desenhos, símbolos, sinais, feitos em paredes, né, teto e outras superfícies aí das cavernas, mas também abriga aqui a questão de rochas em ar livres. Além disso, o homem desse período também se expressava a partir de esculturas, tá bom? Em madeira, ossos e pedras. Então, a arte rupestre ela é bem completa porque tem pinturas, tem incisões e tem esculturas também. Então, é sempre bom a gente observar aí. E aí, meus amores, espero que vocês tenham compreendido aí bastante, né, nossa conversa sobre, né, o que é a arte aí, né? Passeando aí, falando de alguns movimentos muito importantes. Aproveite a aula de hoje, tá? Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.